estava revendo essa semana para a aula, né? Aí acessei, Débora, a apostila do pastor Ziel, né? Que ele fala da teologia da sexualidade, né? E ele tem uma introdução dele, fala de uma sexualidade adoecida, né? Desde que o pecado entrou no mundo, isso que era muito bom, maravilhoso, puro, ficou adoecido. E aí muitas coisas foram se tornando comuns, mas nós temos que ter cuidado, porque muitas coisas que são comuns, elas não são naturais. Elas, na verdade, elas são comuns porque elas vão sendo repetidas, ensinadas, e hoje mais ainda, né? Se já era assim nos tempos antigos, hoje com essa globalização, com essa ferramenta chamada internet, em que uma música como Caneta Azul, que nem é música, né? Aquela coisa horrorosa, né? Ela ficou no ouvido dos milhões de brasileiros. Eu estava lá em Manaus, quando estourou o Caneta Azul, só se falava nisso. Quando cheguei em Vitória, só falava nisso, né? Recebi dezenas de coisas falando disso. Essa massificação parece que vai tornando a coisa comum, e assim também a sexualidade doentia, né? Então, eu não acho nem que a televisão, as novelas e tal, inventa muita coisa. A maioria das vezes ela pega uma coisa que está nascendo, pequena, e massifica, intensifica para se tornar comum, aceitável para todas as pessoas, conforme a gente tem visto aí, inclusive, nos pecados de sexualidade. Então, citando ainda o pastor Zé, ele diz assim, que o que é comum não significa que é bom, não significa que é natural e não significa que é sustentável. Eu achei muito legal essa pegada do sustentável, porque essa é uma palavra da moda, né? Sustentabilidade. O que é o conceito de sustentabilidade? É você pensar em coisas que você está fazendo hoje, mas que vão também abençoar as gerações futuras. Por exemplo, a maneira como se usa a natureza, a água hoje, não é sustentável. A maneira como se extrai os minerais, a maneira como se lida com tudo. E essa sexualidade hoje, doentia, defendida no mundo, não é sustentável. Nós, da nossa geração, ainda não veremos as piores consequências dessa maneira vã de viver, mas as próximas gerações sofrerão muito mais. Então, essa pecaminosidade cada dia mais defendida e praticada na nossa sociedade pode parecer muito bom para muitos que não têm o temor do Senhor, que não conhecem o Senhor, até para alguns crentes que ficam na dúvida, mas não é bom. Primeiro, que a Bíblia diz que não é bom, e segundo, porque ele já está tendo sofrimento, né? Devagarinho, né? De vez em quando a gente recebe, por exemplo, vamos dar um exemplo dessa questão dos filhos criados por casais gays, né? Que hoje é uma moda e tal. E aí já existem vários artigos, vários testemunhos de adultos de 20, 30 anos, principalmente nos países que essa moda chegou mais cedo, tipo o Canadá, por exemplo, testemunhando de todos os males que eles têm hoje do fato de ter sido criado por dois homens que eram, né, formavam supostamente, né, falsamente um casal, ou por duas mulheres que formavam supostamente um casal. Então, está começando, mas imagine quando, daqui a 20, 30 anos, porque hoje está na moda, né, os casais gays adotarem crianças. Daqui a 20, 30 anos, a tragédia, as dores, será muito maior, muito pior. Acho que terminou, né, Agenor, o nosso material. Nós preparamos o material, mas acho que não deu para todos, né? Então, os irmãos estão procurando, deixa para depois. Bom, feita essa introdução, falando do aspecto, né, abençoador da sexualidade, que diz respeito a tudo que nós somos, interagimos, inclusive o próprio casamento, a própria procriação, a reprodução, né? Eu poderia ficar falando aqui desse lado maravilhoso por horas, mas infelizmente não é o ponto hoje. Eu queria, então, pensar com os irmãos também, pensando no sentido mais amplo, dos pecados da área da sexualidade. Porque a gente tem uma tendência, pelo menos nas igrejas, né, muito comum se julgar e se punir o adultério, aquele adultério clássico. O que é o adultério clássico? É um homem casado, ou uma mulher casada, que tem relação sexual com outra pessoa.
seria a traição, né? E que deve realmente ser disciplinado. Mas não é só isso, né? E aí eu fui lá no nosso catecismo de Westminster e eu fiz questão de destacar aí as 3 perguntas que tratam do assunto, 137, 138 e 139. Está aí na sua folha, está ali também no nosso material. E a pergunta 137 diz: qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é: não adulterarás. Vamos falar juntos? Não adulterarás. Está lá em Êxodo 20:14. Esse mandamento vai ser repetido na Bíblia muitas outras vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas aí vem a pergunta 138. Quais são os deveres exigidos do 7º mandamento? E aí eu fico muito maravilhado com o Espírito Santo de Deus, que nunca mudou, amém, meus irmãos? A Confissão de Fé de Westminster foi escrita entre o ano 1643 a 1647, né, século XVII. Né, eu tive o privilégio de estar lá na Abadia de Westminster no dia da Reforma Protestante, comemorou 500 anos, e fiquei pensando, né, nos vários anos que aqueles irmãos, teólogos, pastores, se debruçaram estudando as Escrituras para escrever essa confissão de fé. E, então, quando trataram do 7º mandamento, eles responderam o seguinte a essa pergunta: quais são os deveres exigidos do 7º mandamento? Eu vou pedir ao pastor Joás que leia em voz alta para nós a resposta. Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Nós não leremos as referências agora, por questões de tempo, mas você pode conferir depois. Mas observe que, como eles têm uma visão muito mais ampla do que é que, de fato, esse mandamento está exigindo. É muito mais do que simplesmente um homem casado ou uma mulher casada não ter relação sexual com outra pessoa. Diz respeito à vida, né? Diz respeito aos nossos relacionamentos, a maneira, inclusive o nosso relacionamento conosco mesmo que você não ofenda diretamente alguém, traindo, por exemplo, mas como você comporta com você mesmo, né? Nós vamos ter um domingo só para falar dessa parte de vestuário e tal, mas aqui ele cita também esse assunto, como isso está envolvido nesse mandamento: não adulterarás. Mas aí ele faz a pergunta agora mostrando do outro lado: quais são os aspectos proibidos do 7º mandamento? Primeiro, ele perguntou quais são os aspectos exigidos. Agora, quais são os aspectos proibidos? Pediu para o pastor Ezequiel Scher que leia para nós essa. Ok. Deveres e pecados. Beleza, obrigado. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as consequências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, ou ter mais que uma mulher, ou mais que um marido, ou mesmo ao mesmo tempo,
o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer em outros. Uau, aqui ainda foi muito mais abrangente, né? Observe como ele captou aquela ideia que eu falei inicial dos sentidos. Não é apenas um ato sexual em si, ilícito, mas tudo que envolve os sentidos de forma ilícita pode, de alguma forma, incorrer nesse adultério, e no caso aqui, são pecados proibidos no 7º mandamento. Eu achei interessante porque, século XVII, não havia a exposição à pornografia que há hoje, obviamente, né? O que havia, no máximo, era o quê? Pinturas, estátuas, né? Mas hoje é muito pior, né? E aqui eles já estavam percebendo, né? Ele diz qualquer imagens, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos, né? Então, um reformado, se vivesse naquela época, se vivesse hoje, visse, por exemplo, uma exposição como aquela que foi colocada lá em Rio e São Paulo, né? Realmente reprovaria, né? Um reformado bíblico não aprovaria. A arte é uma bênção, a arte é uma beleza, uma expressão da imagem de Deus. Quando você é um artista, você certamente é um dom de Deus. Deus deu esse dom de fazer, né, coisas manuais, artesanatos aos homens de Deus lá no Antigo Testamento, quando foram fazer o tabernáculo. Mas quando essa arte é corrompida, ela passa a exaltar a criatura e não o Criador. Ela passa a corromper tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é Deus, inclusive de Deus, inclusive a sexualidade. Então, eu deixo para você refletir. Naturalmente, você pode, né, ter as suas controvérsias, suas dificuldades e às vezes não concordar com absolutamente tudo, mas é uma boa reflexão, é uma boa visão, é uma boa referência, é o nosso símbolo de fé, né, o Catecismo de Westminster, e a gente vê que é assim, de fato, que os reformados, presbiterianos, cristãos ao redor do mundo pensam. Infelizmente, lá nos Estados Unidos, também na Europa, né, começou na Alemanha, na verdade, né? Na Alemanha, a teologia liberal, depois nos Estados Unidos, depois chegou ao Brasil. Muitos que se dizem presbiterianos ou reformados abandonaram esse entendimento, né? Então, infelizmente, a gente ouve acusações contra nós, presbiterianos, de que a presbiteriana aceita tudo, aceita isso, aceita aquilo, mas é porque, infelizmente, nós não temos domínio sobre o termo, né? Qualquer pessoa pode dizer que é presbiteriana, colocar uma placa, não tem como você proibir. Isso acontece com os batistas, né? Você anda aqui num raio de 1 quilômetro, você vai achar 20 igrejas batistas, nenhuma é igual à outra, porque os nomes não tem como você, né, proibir usar o nome. Então, isso não quer dizer muita coisa. Mas reformados de verdade, presbiterianos de verdade, crentes de verdade, eles têm um entendimento da Escritura, que a Escritura diz acerca dos assuntos, inclusive da sexualidade. Essa semana, vocês devem ter visto, infelizmente, até sem querer você vê, porque chega, você não sabe o que tem, você abre e já está lá, né? Mas circulou, acho que nos WhatsApps, todo mundo aí, provavelmente, uma pastora, olha o nome da igreja, Igreja Pentecostal Anabatista do Rio de Janeiro. Gente, aí ela é uma pastora, que ela fez um ensaio sensual com um casal, entre aspas, gay. Então, ela está no meio dos dois, os dois homens gays vão se casar, ela vai celebrar, mas antes do casamento fez um ensaio sensual, e foi um convite de casamento para toda a comunidade, né? Essa igreja não é nem pentecostal, nem anabatista. Porque a igreja pentecostal e anabatista de verdade, né, jamais aceitaria uma coisa dessa. Mas eles roubam os nomes, né? Então, eu falo isso até para a gente ter respeito, cuidado, e não ficar julgando, né, as pessoas por causa, porque fulano... Né? Não, vamos verificar quem é, o que é, né? Nós sofremos muito na década de 70, porque saiu um grupo da IPB,
e fundou uma outra denominação, e dessa denominação surgiu uma outra, e aí surgiu uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Bethesda, lá no Rio de Janeiro, do Neemias Mariem, que foi a primeira, entre aspas, igreja evangélica a fazer casamento gay no Brasil. E aí, pronto, né? Os presbiterianos, não tem nada a ver conosco aquilo lá, né? Infelizmente, é um desvio, uma corrupção da fé bíblica, da fé reformada, e eu trouxe isso aqui para lembrar quem nós somos. Amém, meus irmãos? Caminhando aí, eu vou passear, não dá para aprofundar, mas por isso que eu quis trazer escrito, porque eu recomendo fortemente que você gaste algum tempo meditando nesses textos que estão aí, mas eu não vou conseguir lê-los todos, só vou ler alguns, ok? Palavras do texto grego relacionadas aos pecados sexuais. E é legal a gente olhar o texto grego porque, de fato, traz uma visão muito mais ampla, muito mais correta. Então, uma palavra muito comum é moikreia. Moikreia é a palavra que significa adultério. Está aí na folha, está ali também, ok? Está nesses textos todos. Então, moikreia é um substantivo, mas tem o outro substantivo que é moikos, quando se trata do homem adúltero, da mulher adúltera, essa é a palavra. Moikhal, que é o verbo, induzir a cometer adultério, cometer ou ser culpado de adultério, adulterar. É interessante eu frisar isso. Na língua portuguesa, se você pegar uma concordância bíblica da palavra adultério, tem muitas ocorrências. Quando você pega no grego, não tem muitas ocorrências. Tem do verbo, porque o verbo mikhal é cometer adultério. E aí, na nossa versão portuguesa, vai repetir isso, cometer adultério. Mas, na verdade, lá não tem o substantivo adultério, só tem o verbo. Tem um outro verbo que é muito parecido, que é o moikhel, também quer dizer adulterar, cometer adultério, fazer cometer adultério com, cometer adultério espiritualmente, ser culpado de idolatria. Aqui, talvez eu fale daqui a pouco de novo sobre isso, mas para não perder aqui a informação, a palavra adultério é uma palavra que na Bíblia ela é usada em vários sentidos. O primeiro sentido é o sentido técnico, judicial, legal. Qual que é o sentido técnico, judicial, legal? Adultério se refere a um homem ou uma mulher casados que tem relação sexual com outra pessoa. Esse é o primeiro e principal sentido. Mas esse sentido ele vai aprofundando e vai ampliando. Por exemplo, ele é usado para falar do adultério espiritual que Israel cometia contra Deus, já que Israel era noiva de Deus, esposa de Deus, e se prostituía com outros ídolos, né? Então é chamado de adultério. Seguindo aí, uma outra palavrinha importante é o adjetivo moikalis, quer dizer adúltero, às vezes também é usado de forma substantivada, para falar do o adúltero, a adúltera, e Jesus usa isso de uma forma, e João Batista também, de uma forma ampla, quando ele fala assim, geração má e adúltera. Então, ele pega toda aquela geração e declara, vocês são maus e são adúlteros. É óbvio que aqui é um sentido muito mais amplo, né? Não estava falando só de homens casados e mulheres casadas, estava falando de toda uma geração, solteiros e tal, mas que na sua essência vivia de uma forma adúltera. Seguindo aí, essa próxima palavra, que é porneia, é uma das palavras mais importantes, porque porneia, daí vem pornografia, por exemplo, né, que a gente, desse termo aí, mas porneia é uma palavra muito geral na Bíblia. Por exemplo, pode significar, de uma forma geral, relações sexuais ilícitas. E eu acho fantástico isso aqui, porque hoje multiplicou-se as formas de relações sexuais, né? Alguém pode dizer assim, não, mas a Bíblia não fala de transexualidade, a Bíblia não fala disso, daquilo. Querido, a Bíblia fala de porneia, fala de relações sexuais ilícitas, que caibam nela todas, que são diferentes daquilo que foi estabelecido por Deus. Então, não precisa ter um nome específico, né? Moderno, técnico, porque porneia abrange tudo. Mas um dos significados principais de porneia é prostituição, que é também, muitas vezes, um sentido técnico, mesmo daquela pessoa que faz sexo com dinheiro por dinheiro. E é muito bom observar que, na verdade, prostituição não diz respeito apenas à pessoa que vende o seu corpo, mas diz respeito também à pessoa que compra o corpo. Então, falou que comércio de sexo é prostituição, no sentido mais básico, né?
mais restrito da palavra é esse. Mas diz respeito, por exemplo, à imoralidade, de uma forma geral, inclusive imoralidade que vai além da imoralidade sexual. Imoralidade, por exemplo, da desonestidade, como as pessoas agem, imoralidade. Impureza, impudicícia, devassidão. Daí vem o verbo pornel, que quer dizer prostituir-se, praticar impureza, praticar imoralidade. Depois, olhe as referências bíblicas direitinho, lê, que você vai ver os textos muito interessantes sobre o assunto. Aí você tem o substantivo porne, que para falar de meretriz e prostituta, de fato, né, quem vende o corpo, mas também vai falar da Babilônia, que, na verdade, descreve todo mundo como uma grande prostituta. Todo mundo que eu falo assim, este mundo caído, esse sistema que a gente vive é uma porné, uma meretriz, é uma prostituta. Né? As coisas não funcionam neste mundo, nesse sistema, de fato, baseado na verdade. Né? O mundo sem Deus, as pessoas sem Deus, vivem uma prostituição constante, política, moral, espiritual, social. Irmãos, eu sei que falar assim até dói, pelo menos eu fico muito triste quando eu falo esses assuntos, mas está nas Escrituras. Vai lá ler Apocalipse, por exemplo, que é isso que Deus fala desse mundo terrível que a gente vive. E pornos, que significa impuro, incontinente. Então, não se trata apenas, quer dizer, uma pessoa que pratica prostituição não é só aquele que vai lá e dorme ou faz sexo com outra pessoa pagando, mas toda sorte de impureza. Então, essa palavra é uma palavra muito importante, que a gente precisa dar atenção e abrange todas as formas de pecado. Mas há algumas específicas, vamos lá. Epithumia. Epithumia, ela tem um sentido bom, que é de desejo sincero, mas também é usada para descrever desejo violento ou irregular, ambição gananciosa, desejo impuro, objeto do desejo, aquilo que desperta desejo, e concupiscência. E aí vem o verbo epithumel, que quer dizer colocar o coração em algo, desejar por longo tempo. Depois a gente vai ler pelo menos alguns textos que a gente vai voltar nesta palavra, ok? A catarsia, vamos seguindo aí. Também aparece várias vezes, quer dizer imundícia, indecência e impureza. Veja bem, eu estou destacando palavras do texto grego que descrevem pecados sexuais. Porque para eu falar de santificação, eu preciso entender o que é pecado. Quais são os pecados da área da sexualidade. E ele está descrevendo aqui. Acelgueia, né, intemperança, libertinagem, licenciosidade, lascívia, insolência. Pathos, paixão infame, paixão lasciva e desejo lascivo. Malakos, tem um significado geral, mas também tem um significado já pervertido, né? Suave, macio, ao toque delicado, ou instrumento de luxúria não natural, é a palavra usada lá em 1 Coríntios 6,9 para falar que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Arsenocoites, um homem envolvido em atividade sexual com outro homem, ou seja, sodomita, pederasta, homossexual. Está lá também, pelo menos em 3 textos do Novo Testamento. E aqui é bom enfatizar, porque existe uma Bíblia do movimento GLBT, eles fizeram uma Bíblia para eles, né? Onde eles foram nesses textos todinho mudar os sentidos do texto, tirar essas palavras, colocar outra palavra, outro sentido. E uma das teses do movimento, né, dessa teologia inclusiva, é que o pecado do homossexualismo seria algo cultural relacionado ao Antigo Testamento. Aí cita Levítico, que fala, né, não deitarás homem com homem e tal. Mas o Novo Testamento não teria nenhuma proibição, né? Não, é só ler com cuidado o Novo Testamento, que você vai ver que também no Novo Testamento isso é considerado pecado. Purol, inflamar, abrasar, sentir forte angústia, inflamar de luxúria, ser provado pelo fogo como metal. 1 Coríntios 7,9, quando fala que é melhor casar do que viver, é aqui, abrasado, é inflamado de luxúria. Ok? Bom, isso aqui, embora o tempo esteja avançado, é quase que ainda fosse uma introdução no sentido assim, estou tentando trazer a reflexão dos irmãos como os pecados sexuais é muito mais do que a gente imagina. E não se trata apenas de
de atos que possam ser vistos, né? Mas tem muito a ver com a mente, com o coração, com sentimentos, com emoções, né? A coisa é mais profunda, certo? Tome a decisão, vamos ponto 2 agora. Tome a decisão de andar e de viver, né, uma sexualidade santa e sadia. É uma decisão. Ou você toma esse rumo e vai crescendo nisso todo dia, ou você vai sendo derrotado todo dia. Nenhum de nós somos perfeitos nisso e em nada. Mas a gente tem que ter uma decisão firme no coração. Aconteça o que acontecer, esse é meu rumo. Eu posso até cair, mas eu me levanto e continuo na direção da santificação. Amém, irmãos? Aqui não tem nenhum perfeito ensinando imperfeitos, mas existem pessoas, eu creio que os verdadeiros cristãos são essas pessoas que em Cristo estão decididas a andar em santificação. Então, você pega, por exemplo, o texto de Hebreus 12, né? Ele fala assim, olha, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm lutado até o sangue. Vocês estão desmaiando à toa. Ele chama a atenção para a moleza com que as pessoas tratam o pecado. Peraí, não. A tentação está vindo lá do outro lado, já está caindo nela. Querido, é possível crescer em força. E aí, no final, ele vai dizer, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é seguir mesmo, é perseguir. É como o alcoólico anônimo, mas convertido, ou que pelo menos tomou a decisão de abandonar, que todo dia ele amanhece e diz assim, hoje eu não vou beber. Só por hoje. E no outro dia de novo. E assim vai vivendo cada dia, mas sempre em rumo a viver uma vida limpa, sem, no caso dele, sem o álcool, né? Vamos ler pelo menos o 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, por gentileza, toda a igreja, todos os irmãos, abram as Escrituras, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 8, porque aqui Paulo faz um contraste muito interessante entre a imoralidade sexual e a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versos 1 a 8. Eu vou ler os versos ímpares e toda a igreja lerá os versos pares. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Os irmãos observaram o contraste que o apóstolo Paulo faz? Ele cita a palavra santificação 3 vezes. Nas 3 vezes que o apóstolo Paulo cita a palavra santificação, ele cita, que no caso, nesse texto, nesse momento, 3 coisas contrárias à santificação. E todas as 3 coisas estão a ver com imoralidade sexual. Ele fala, não em prostituição, não com impureza. Então, para mostrar para os crentes de Tessalônica e para todos nós, o quanto qualquer tipo de imoralidade sexual é contrária à santificação. E é interessante que muitas pessoas, graças a Deus, entendem, né? Eu já contei isso aqui na igreja, mas acho que é oportuno repetir. O ano passado, acho que foi eu, Silvanete e Renilton, se não me falha a memória, fomos visitar um travesti que mora aqui em Barra de Fátima,
e, né, amigo de Débora já há muitos anos, e a gente foi lá. E aí, né, durante a conversa e tal, infelizmente ela ainda vive no pecado, né? Mas, a uma certa altura, ela falou assim, agora aqui em Barra de Fátima tem uma igreja inclusiva, né, que gays e travestis, etc., podem viver essa vida normal e serem aceitos como membros da igreja. Eu falei assim, você já foi lá? Eu fui, mas odiei. Eu falei, por quê? Você imagina só, pastor, aquela pastora lá, gay, lésbica, pregando sobre santificação, e eu me deu vontade de levantar e repreender. Eu falei, que autoridade você tem em falar de santificação? Porque verdadeira santificação implica em abandonar toda sorte de imoralidade sexual. Eu falei assim, Alex, por que você não levantou e falou? Não, porque eu também estou vivendo o pecado. Ainda bem que você é consciente, né? Quer dizer, ela ainda não está liberta, né? Ou ele não está liberto, mas ele tem um entendimento, né? Tem consciência. É possível até que o Espírito Santo, na sua bondade, o conduza ao arrependimento. Aliás, nós temos grande esperança disso, né, Débora? A gente ora por isso, a gente conversa com o Alexiano, alguns irmãos que já voltaram lá de novo, né? Acho que ele esteve no culto, né? No último culto, ele esteve aqui na igreja, no culto Luz da Noite. Então, isso é Bíblia. Então, essa teologia inclusiva que a gente vê aí, ela infelizmente inclui o pecado. Ela chama de bênção aquilo que é maldição, né? Então, nós temos sim um compromisso de acolher as pessoas, né? Acolher as pessoas. E é claro que aí, né, a gente tem que ter equilíbrio quanto a isso, não é fácil, é um assunto que, graças a Deus, aqui na igreja, acho que a maioria é tranquilo, né? Consegue separar a aceitação de aprovação, né? E nem todos aceitam. Eu estou num grupo de pastor, me incluíram nesse monte de grupo de WhatsApp, só Jesus na causa. Um certo pastor aí do Brasil me incluiu no grupo lá. E eu nunca dei um bom dia lá, já tem quase um ano, nunca dei um bom dia, né? Eu só fico olhando e fico assim, assustado. Tem muita coisa boa, muita coisa legal, mas é um grupo assim muito, muito duro, muito ácido, muito crítico, né? E aí postaram lá uma reportagem de mães de transexuais, mães evangélicas de transexuais em São Paulo, que é onde? E eles caíram de pau, falando mal, que foi assim que lá nos Estados Unidos conseguiu se aprovar né, a prática homossexual como algo lícito e tal. Eu falei, não é por aí, peraí, calma. Uma coisa é você condenar o pecado, outra coisa, não está condenando nem os caras que são transexuais, estão condenando as mães evangélicas que se reúnem para orar para seus filhos. Então, é um outro extremo que, graças a Deus, essa igreja que não compartilha. Amém, irmãos? A gente precisa acolher as pessoas. Agora, nunca negociar a palavra de Deus, naquilo que ela é clara, certo? Seguindo aí, eu não vou ler o Antigo Testamento, mas tem vários textos aí também que destacam a gravidade dos pecados sexuais. Um texto assim, muito forte, que é um... Eu vou ser sincero, irmãos, eu sei que a Bíblia toda é inspirada por Deus, eu sou crente nisso, eu sou muito conservador no que diz respeito à inerrância, inspiração, autoridade da Bíblia. Mas eu confesso, quando eu leio Ezequiel 23, eu fico assim assustado, porque Ezequiel 23, Deus denuncia a prostituição de Jerusalém e de Samaria, e chama as duas de prostituta. Só que quando Deus fala ali, eu fico assim, meu Deus, eu estou com vergonha, né? As coisas que Deus fala ali me deixam de cara vermelha. Depois você lê lá, você vai me contar se você não ficou assim com a cara meio avermelhada. Porque Deus quer mostrar o horror do pecado das duas cidades. Então ele descreve detalhes de um ato sexual contrário à natureza de Deus, inclusive, né? Para mostrar o quanto que era perversa a maneira como os Jerusalém e Samaria lidavam com o próprio Deus. Lê lá depois. Como diz o pessoal pentecostal, é forte. Ali é forte. Você lê o texto, você fica assim, meu Deus, o que é isso? Mas está lá, né? Vamos para frente, que isso aí é só um detalhe. Mateus 5, 23, esse texto eu preciso de ler, né? É um texto importantíssimo aqui para essa manhã. Mateus 25, 27, Mateus 5, 27 a 32. Por gentileza, toda a igreja, todos que tiverem acesso aí às Escrituras, pode abrir para nós. Mateus 5, 27 a 32. Todos acharam?
Débora, se lê para nós aqui. Acompanhe, Débora, na leitura. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Muito obrigado. Meus irmãos, são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Ele vai ao Antigo Testamento, ouviste que foi dito, não adulterarás. E aí está aquele verbo moikhel, que a gente comentou. Depois ele fala sobre olhar com intenção impura, que aí tem a ver com epithumia, o epithumel, que é colocar o olho de forma demorada. Está lá, focar, cobiçar. Uma tradução totalmente plausível nesse texto é: aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. Seria altamente correto, gramaticalmente, biblicamente, esse texto, né? Então, a Escritura, o Senhor Jesus, ele aprofunda a questão do adultério, ele amplia, porque eu não acredito que Jesus estava pensando somente no homem casado aí. Nesse sentido, eu penso que há como a gente vê em outros textos, um sentido mais amplo, né? Porque qualquer homem, qualquer pessoa. E é claro que, numa cultura machista como aquela, Jesus se dirigia diretamente aos homens, mas é óbvio que isso aí serve também para as mulheres, né? Qualquer homem ou mulher, né? Que cobiçar outro, ou que focar no outro com a intenção impura, já adulterou com ela. Então, essa ideia, né? A gente conversa acho que bastante, de vez em quando, com os irmãos, como Carlos Henrique e outros, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido junto com os irmãos, conversando, é que para mim foi uma quebra de paradigma, né? Que esse paradigma é antigo, esse paradigma que eu vou dizer agora, ele está presente muito, né? Semana pesquisando, eu achei uma fala do Pedro Bial, que não tem nada a ver com cristão, mas que tem essa concepção clara, né? De que homem que é homem, ele olha e ele cobiça. Ele foca, ele deseja, ele quer. Está lá. É claro que ele não fala mais isso, é uma fala antiga, né? Por causa do feminismo que está aí e tudo mais. Mas, e diz mais ele lá, né? Que isso é uma característica do macho, não da mulher, né? Irmãos, isso não é uma característica nem do macho nem da mulher, isso é uma característica do pecado, que pode estar tanto no homem quanto na mulher. Homem que é homem de Deus, ele vai, pelo poder do Espírito de Deus, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, ele vai crescendo na purificação do seu olhar. Não é que ele perde o desejo, não é que ele deixa de ser, não é que ele se torna assexual, não estou falando disso. Mas o olhar vai sendo trabalhado, não há mais cobiça, né? E, de fato, era assim antes do pecado. O pecado é que corrompeu isso. Então, eu sei que a gente vive... Às vezes a coisa está tão ruim de um lado que qualquer outra coisa menos pior a gente acha bom. Então, hoje, por exemplo, quando um adolescente, um rapaz, fala que está gostando de uma moça ou que transou com a moça, o pai glorifica a Deus porque ele não transou com o rapaz, né? Tá, claro, se transasse com o rapaz seria pecado, é óbvio, homossexualismo é pecado. Mas não glorifica a Deus porque ele também estava em pecado, querido, né? Ele seguiu o instinto natural, ok, beleza, mas ele não deveria ter feito. Isso pode não ser caracterizado adultério, tecnicamente, mas é fornicação, é imoralidade sexual, conforme nós já lemos aqui todos aqueles textos que a gente acabou de ler, tá certo? Então, ele já adulterou com ela, né? Jesus é enfático quanto a isso. E aí ele diz o seguinte, quando ele fala, por exemplo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, qual é a palavrinha que está lá? Porneia.
E aí, veja bem, irmãos, eu não estou aqui encorajando ninguém a pedir divórcio porque o cônjuge está com algum problema na área sexual, não. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando ele usa a palavra porneia e os próprios tradutores falam relações sexuais ilícitas, não é só lá deitar com outra pessoa, não. Né? No sentido bíblico, uma pessoa ofende o outro, trai o outro em outras situações. Dessas, nós temos hoje a questão do sexo virtual, por exemplo. Nunca a pessoa toca em ninguém, dorme com ninguém, mas se expõe, né, de uma maneira lasciva, de uma maneira impura, é pecado. Agora, é claro que nós sempre oramos, trabalhamos, encorajamos o cônjuge ofendido para perdoar e para estender a mão para esse cônjuge que ofendeu de forma misericordiosa, porque eu vou ser sincero com os irmãos, se todos os cônjuges aqui presentes tomarem a decisão de abandonar o seu cônjuge porque em algum momento ele falhou em algum tipo geral de relação sexual ilícita, é possível que sobre poucos casamentos nessa igreja, porque a situação que nós vivemos é gravíssima. Então, nem concessão ao pecado, jamais, vamos tratar, procure ajuda, mas também a Bíblia fala, não seja demasiadamente justo. Aí entra a misericórdia, entra a graça, entre estender a mão e verificar da onde vem, por que está assim, e trabalhar com essa pessoa para a santificação, procurar ajuda pastoral, enfim. Então, nem lá e nem cá. Caminhando aí, Gálatas 5, sim, querido. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Esse é um texto muito chave, muito importante. Tem um livro chamado A Batalha de Todo Homem, que eles trabalham muito com esse texto, né? Então, o homem tem a batalha, a mulher também, mas esse texto trata da questão masculina. Mas ele cita exatamente isso, que naquela época de Jó, ele já, mesmo ele não tivesse toda essa exposição que a gente tem hoje, mas ele sabia da luta. E ele diz, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não vou cobiçar, eu não vou fixar os meus olhos numa donzela. Né? Ele está falando, ele era casado, como é que ele ia olhar para outra mulher? Né? Então, isso é compromisso. Seguindo aí, Gálatas 5, 13 a 26, eu não vou ler todo o texto, eu vou ler o que está aí, verso 19. Vamos ler juntos o verso 19? Só essa partezinha aí, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Claro que ele vai citar outras, né? Mas eu parei aqui porque é o assunto de hoje. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, essa tríade, prostituição, impureza e lascívia, ela aparece várias vezes na boca de Paulo. Prostituição, impureza e lascívia. Todas com sentido negativo, pecado sexual. Colossenses 3, de novo. Vamos lá, juntos, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza e paixão lasciva. Então, novamente, né, porneia, catarsia, aqui muda um pouquinho lá no grego, é pathos. 1 Coríntios 7, 1 a 9. Esse é um texto que eu preciso ler, porque para mim esse é um dos textos que mais fala diretamente ao solteiro. Embora tudo que eu falei até agora sirva para os solteiros, mas esse texto ele é direto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, porque ele fala para o casado, ele fala para o solteiro, ele fala para o viúvo e fala para todo mundo. Mas ele cita essas classes de pessoas, então não tem como escapar, não. Eu falo, irmãos, porque eu já ouvi, me desculpe, não vou citar nomes por uma questão de ética, o nome da pessoa, mas eu já ouvi até pastores de outras denominações dizer, nada, jovens, desde que seja com amor e com camisinha, faça sexo à vontade. Eu já ouvi. Né? Espera aí, papá. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia chama isso de imoralidade sexual, de impureza, de acatarsia, de alçalgueia, de todos esses nomes aí gregos que eu acabei de citar. E aí Paulo aqui vai falar dessa situação, né? Do homem, da mulher. Eu vou ler apenas o verso 7, o verso 1, 2 e o 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então, aí tem a palavra impureza.
Lá no verso 9, ele vai dizer: caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casado do que viver abrasado. E abrasado, lembra da palavrinha que eu citei lá? Quer dizer o quê? Inflamado de maneira lasciva, de maneira luxúria. Então, assim, ou você encontra o caminho da santificação, querido jovem, né? Ou você se organiza, não fica adiando, né? Lembra lá eu achei ótima aquela pergunta lá do catecismo, porque ele fala que adiar o casamento demais, né? E vivendo abrasadamente implica em adultério, né? Ontem eu celebrei um casamento que se namoraram 9 anos. Claro que isso não é o pecado em si, namorar 9 anos. Mas, assim, não é fácil, né? É muito mais difícil se você está próximo, né? Então, o texto é muito claro. Então, viver abrasado, viver inflamado sexualmente. E aí, irmãos, assim, eu falo com muito carinho e respeito aos meus queridos jovens, adolescentes, solteiros, pessoas não casadas. Eu sei que é difícil por causa da natureza pecaminosa, por causa do mundo que a gente vive, por causa de Satanás. Mas não é impossível viver uma vida santa. Não é impossível. O mundo vive na seguinte ordem. A pessoa vê alguém, conhece alguém na balada, por exemplo. Ele viu, gostou, interessou, desejou, teve sentimento de atração, de lasciva e tal. Ele transa, faz sexo. Talvez de 1 milhão, sei lá, de 1.000, alguns até namorem, depois se tornem namorados, depois termina. Desse 1 milhão, 1 ou 2 talvez até se casem e se tornem pessoas que vão ter um amor verdadeiro. Mas eles partem do físico, do carnal, do pecado também, para depois um lado emocional, né, e depois esse lado realmente do compromisso, do casamento. Já o jovem cristão não é o contrário. Ele precisa primeiro partir do compromisso, o que eu penso, o que eu sinto, né, desse lado afetivo, emocional, e depois o lado físico. E o físico só deve se consumar dentro do casamento. E assim, irmãos, eu luto, vamos lutar até o dia da nossa morte contra o pecado nessa área. Mas deixa eu dar um breve testemunho para ilustrar para todos os jovens aqui presentes. Quando eu conheci Magna em julho, em agosto eu pedi ela em namoro, noivado e casamento num dia só. Eu falei, olha, eu não quero, eu quero namorar, noivar e casar. Eu não tinha ainda, não tinha dado um beijo em Magna, embora eu tivesse muita vontade, confesso, mas não tinha dado um beijo. E falei assim, não, eu não quero tocar em você, a não ser que eu tenha certeza que você seja, de fato, a mulher que Deus me deu. E tivemos, na verdade, foram apenas 2 boas conversas, mas foram com tempo, de qualidade, com sinceridade, para entender se aquele era o projeto de Deus. Depois, aí nós começamos a namorar, e claro que rolou um beijinho, claro, né? Também ninguém é de ferro, né? Mas assim, mas nada demais, né? Nada demais. Foi público, inclusive. Depois, 3 meses depois, nós noivamos, 1 ano depois a gente casou. Então, assim, chegar ao casamento sem ter tido relação sexual com ninguém, aos 27 anos, foi uma alegria muito grande para mim e para ela, que tinha 20. E digo isso não para nossa vanglória, porque se dependesse só de nós, provavelmente a gente teria caído. Mas Deus nos sustentou. E eu poderia perguntar aqui, não vou perguntar, que eu não vou expor os irmãos, mas muitos outros irmãos eu creio que têm essa experiência. E eu não vivi no século, eu vivi no século passado, para que eu vivi, né? Eu falei que eu não vivi no século passado, mas o século passado foi ontem, tá? Então, assim, não estou falando de 2.000 anos atrás, estou falando de 25 anos atrás, eu vou fazer 25 anos de casamento agora em janeiro. Então, deixa essa palavra de encorajamento. Se você está vivendo um namoro promíscuo, arrependa-se. Em nome do Senhor Jesus. Quero deixar bem claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, não aprova que jovens, pessoas, homens, mulheres ou idosos, seja lá quem for, vivam a vida sexual ativa com quem quer que seja, a não ser com seu cônjuge. Se alguém está vivendo assim, saiba que não tem aprovação de Deus, não tem aprovação das Escrituras e não tem aprovação da liderança dessa igreja. Ô pastor, eu também fiz assim, pedi a Cleide de namoro, noivado, casamento, tudo um dia só, né? Peguei a ficha, casei 5 anos depois, mas tudo bem.
Bom, mas eu acho que essa área de sexualidade é uma dificuldade para o ser humano, né? Porque nós somos seres que têm essa questão dos hormônios, etc., mas cumpre a nós dominar, né? Eu acho que a parte de santificação vai começar do linguajar, o tipo de humor que você gosta, que você se permite ler, ouvir, assistir, o tipo de humor que você reproduz. Então, se a gente ficar assim, não posso mais rir, então. Não, a gente pode rir. Filipenses fala que tudo que é bom, né, que tem proveito. Então, vamos aprender a valorizar outras formas de humor. Vamos aprender a valorizar outras formas de arte, né, que não sejam essas coisas banais. Eu acho que isso é muito bom. E na contramão assim que a gente vive, né, no nosso mundo hoje, os jovens no nosso Brasil ainda é um grande sonho trabalhar num concurso público, né? Trabalhar, vou ter uma carreira estável, não vou ter grandes preocupações. Muitos dos nossos jovens estão lutando aí por uma vaga no concurso público, porque quer que o Estado, que aquele empregador tenha um compromisso com ele até ele aposentar. Mas esses mesmos jovens não querem entrar num casamento para ter compromisso com outro até a hora de aposentar. É um contrassenso, né? A gente vive nesse mundo que é um contrassenso. As empresas, elas querem permanecer no mercado por muitos anos. Vão se renovando diretorias, renova tanta coisa porque quer permanecer no mercado. E a gente depois, do lado de cá, na família da gente, a gente acaba levando essa mesma coisa para as questões de relacionamento e casamento. A gente tem que aprender a ter compromisso, ensinar isso para as pessoas. Muito obrigado, Olívio, pela contribuição. É uma grande verdade. Vou tentar concluir aqui, irmãos. Não vou conseguir ler por causa do tempo, mas você lê depois lá, no Romanos 1, 18 a 27, não queira mudar o que Deus e estabeleceu. Não queira ser mais sábio do que Deus, não trate a criatura como criador, nem o criador como criatura. Aquele texto que fala que o homem mudou tudo, né? E aí se inflamou em seus próprios pecados de sensualidade. Eu quero caminhar para esse próximo ponto, que é arrependa-se dos seus pecados relacionados à sexualidade. Não minimize os pecados sexuais, não se arrependendo nem os abandonando. Tudo começa com mudança de mente, como o Olívio já acabou de falar, a música que ouve, a piada que fala. Mudança de mente e arrependimento. E aí eu fiquei maravilhado com esse texto aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo fala da igreja em Corinto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. E eu vinha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Olha só o que ele fala. Impureza, prostituição e lascívia. Infelizmente, qualquer um de nós podemos falhar em qualquer um desses três quesitos. Mas a maior tragédia não é falhar, a maior tragédia é não se arrepender. Precisamos de arrependimento. Irmãos, eu sou favorável a buscar ajuda. Lá no último tema que eu vou colocar aqui, está falando de buscar ajuda. Ajuda com pastor, com amigo, com psicólogo, psiquiatra. Procure. Nós precisamos uns dos outros, de terapia e tal. Mas nenhuma terapia funciona se não houver arrependimento, irmãos. Começa com arrependimento. Daí sim, os conselhos, o abraço, o processo terapêutico, ele vai se desenvolver. Então a gente vive num mundo que eles não se arrependem. Mas nós não somos do mundo. Mas dentro da igreja de Corinto, Paulo disse, eu vou visitar vocês. Quando eu vou visitar vocês, eu vou confrontar, mas eu estou indo com um aperto no coração, porque eu estou percebendo que há muitos de vocês com um coração tão duro, que não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia. Então precisa de arrependimento. Caminhando aí, relacione-se com o Deus Santo que habita em você. Haverá menos lugar para os pecados sexuais em sua vida. Irmãos, quanto mais você se relaciona com o Senhor, irmãos, é por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós, meus irmãos.
Leia 1 Coríntios 6, 9 a 20, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Leia Gálatas 5, versos 16 a 25, que fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não adianta só viver na proibição, no medo. Não, tem que encher o coração da presença do Senhor. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, andando no Espírito Santo, mesmo que a carne queira se levantar, a carne cai por terra, meus irmãos. Alguém leia bem alto Salmo 119, 9, rapidinho para nós. Encha-se da palavra de Deus. Lá está o salmista já também levantando a questão: como um jovem, por exemplo, vai se guardar puro? Como? E olha que não tinha todo esse mundo que a gente tem hoje, moderno, de tecnologia, mas já era difícil guardar puro. E ele mesmo responde: qual é a resposta? Leia para nós, quem achou? Pode ler. Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando esse caminho de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus, mais santidade. Terminando aí, relacione-se saudavelmente com os santos filhos de Deus na igreja de Cristo. Busque ajuda, preste contas. Lá em Hebreus, aquele texto fala: não deixe de congregar. Antes, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e sejam curados. Valorize a sua igreja, congregue, valorize um pequeno grupo, valorize o discipulado, valorize a escola dominical, valorize os ministérios da igreja, relacione-se, preste conta, abra o seu coração. A igreja é um ambiente cheio da graça de Deus para acolher você e te ajudar a vencer. Quem tem bons amigos, pessoas que prestam conta, eles crescem mais, são mais saudáveis, são mais santos. A Bíblia garante isso, meus irmãos. Não vive isolado, não se isole. Cresça na transparência. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes, vou dar de novo. Há 20 anos, eu me encontro quinzenalmente com pastores, amigos, que hoje são mais do que irmãos, para falar de nossas vidas, nossos corações, tristezas, dores e pecados também. E confessar e receber confronto, exortação, ajuda, orientação. Faz toda a diferença, irmãos. Deus opera de muitas formas, mas Ele opera por meio dos irmãos. Aqui na igreja, eu e mais alguns 3 irmãos temos encontrado para falar só sobre questões sexuais. Falamos de nós, nossas dores, lutas. Como tem sido bom, como tem sido, porque a gente não fala carnalmente, a gente fala no temor do Senhor, compartilhando como também Deus tem nos dado vitória a cada dia. Então, a gente precisa e podemos, meus irmãos, crescer em santificação na nossa sexualidade. Valorize. Essa igreja tem profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, de várias áreas, que podem ajudar. Tem pastores, tem irmãos mais maduros, tem o Ministério Luz da Noite, que faz um trabalho belíssimo na área da sexualidade. Valorize, procure, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar das suas mazelas. Vergonha é quando você cai e expõe a sua família, expõe a sua igreja, expõe você mesmo e joga o nome de Jesus na lama. Isso é lamentável. Mas se você está lutando com qualquer situação na área da sexualidade, procure ajuda. Arrependa-se. Preste conta. E as pessoas que estão ao redor da família, as autoridades da igreja, sejam misericordiosos, sejam graciosos. Abrace essa pessoa. Não abandone essa pessoa. Discipule essa pessoa. Ande com essa pessoa. Nós precisamos crescer em santificação, tudo. E juntos somos melhores. Em Cristo somos muito melhores. Vamos orar. Senhor, nós clamamos de coração que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Não deixe que nos acomodemos os prazeres do pecado, dos pecados sexuais. Mas dá-nos sempre mais nojo deles. Possamos ter sempre, cada dia, mais alegria na santidade do Senhor.
Que no Senhor encontremos uma vida inteira santa, inclusive numa sexualidade santa. Que no Senhor nós consigamos, ó Deus, olhar com um olhar puro para as pessoas ao nosso redor. Que no Senhor os casamentos sejam, ó Deus, santificados em nome de Jesus. Que no Senhor os jovens sejam puros para a glória do Teu nome. Ó Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós. Mesmo nós que já o temos, mas sabemos que podemos usufruir mais e mais e mais da Tua presença. À medida que nos rendemos mais e mais ao Teu senhorio. Opera mesmo, ajuda-nos a andar no Espírito e não satisfazermos as concupiscências da carne, porque por mais que possam ser prazerosas momentaneamente, são tão destruidoras, são devastadoras. Oh Deus, e que o povo de Deus neste planeta Terra possa se conservar santificado no meio de toda essa podridão que nós temos vivido. Nosso povo seja luz em nome de Jesus. Opera, Senhor, nessa igreja em particular, para que essa igreja, assim, ó Deus, reflita a beleza do Senhor em tudo, inclusive na sua sexualidade, nos seus relacionamentos, Senhor. Continua capacitando os presbíteros, diáconos, líderes de pequenos grupos, o Ministério Luz da Noite, os profissionais, todos os irmãos, para não somente viverem uma vida santa, mas para ajudarem outros a viverem uma vida mais e mais santa. Assim que nós oramos, ó Deus, esperamos e nos alegramos e temos mais esperança do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos tomar o café rapidinho e voltar para o culto, ok?
acho que nós vamos ter que trocar. Colocar o ambiente. Treina rapidinho.
Eu tirei ontem à noite, antes de dormir. Como é que eu fui falando? Eu tirei esse negócio. Elias. É só isso, cara. Elias! Elias. Desliga o 12. Oi. Isso. Ele. Oh, obrigado. Aí, cantarei teu amor, tem que eles querem. Gente, só. É isso aí. É massa esse arranjo, né, cara? É nosso, cara. É autoral. É isso aí. Som. Pô, mas é legal, porque esse hino é bonito, cara. A letra dele. Aí, tipo, deu uma repaginada, fica massa, velho. Eu acho que esse é o 4. É, porque esse aqui é o 5. Aqui, você lembra que é 2 compassos, né? Ela fica segurando 2 compassos dentro. Alô. Beleza. Ô, Pátio, só dá o tom do sublime graça aí pra gente passar. Sem chiado, sem nada. Oi. O piano não chegou ainda não. Chegou? Oi. Som 11. Oi, som. Agora chegou. Chegou bastante. Oi, ei, som. 12 também. Oi, ei. Oi, som, som. Sublime. Oi, ei, som. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Oi, oi, oi. Oi, ei. Oi, oi. Oi, tá? Daqui a pouco você acostuma, é o chamado. É, daqui a pouco você se acostuma. Gente, pode sentar que tem. Quer dizer, nós vamos orar, né? Som. Elias. Elias. Desliga o 12, fazendo favor. Desliga o 12 que eu vou religar o ambiente. O seu não cabe, não. 12. Só aqui na frente. Os irmãos que estão aí fora, por favor, vamos adentrar o templo. Já estamos no horário. Atenção, irmãos.
Os irmãos que estão aí fora, por favor, vamos entrar.